Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, também sobre saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, esse órgão tão importante que a gente tem e que a gente não enxerga. Vamos entender como é que ele funciona e também vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso e fascinante cérebro. Minha convidada de hoje é Andréia Araújo, artista plástica e também formada em publicidade. Em 2022, lançou no Brasil e em Portugal o livro Vida em Todas as Cores, pela Literary Books Editora. Andréia nasceu com alma de artista. Sempre gostou do cheiro da tinta, da textura, da vibração das cores. Aprendeu a pintar olhando sua avó e copiando. Não estudou pintura. Ela transbordou, com força e volume, por pura intuição. E mesmo hoje, após todo esse aprendizado adquirido pelo caminho, Andréia continua assim, intuitiva e visceral. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer a honra. imenso estar aqui conversando com você. Olha, eu amei porque a gente não combinou nossos looks, né? Não. E quando eu cheguei e vi a Andréia de verde, eu tô de verde, a Andréia, como artista plástica, é um manifest. Eu achei incrível. Falei, nem vou mudar a roupa. Não, porque essa sincronicidade, né, eu acho tão lindo. E eu tenho a honra de conhecer a Andréia. Nos conhecemos, acho que tem uns 5, 6 anos. Acho que foi. Né, aonde eu tenho um quadro da Andréia maravilhoso em casa, aonde todos os meus convidados que vão perguntam de quem é. Aí eu tenho a honra de dizer que é uma amiga minha querida, de Santos, e que tem um trabalho lindo. Eu quero falar do seu trabalho nas artes plásticas, mas antes, vamos falar do livro? Vamos. Porque você lançou ano passado. Lancei. E você também foi para Portugal, lançou em várias cidades lá. E é um livro que fala de você. Eu amei a capa. Ah, obrigada. Amei seu perfil. É tão você. E eu queria muito falar do livro, né? Depois a gente entra nas artes plásticas. E fala dele, Andréia. A Vida em Todas as Cores, ele nasceu de um desabafo. Eu vinha passando um processo bem complexo, um pós-divórcio. Eu terminei o meu casamento num processo pessoal muito difícil. Eu não conseguia me olhar no espelho. Nossa. Eu não conseguia sequer andar de roupão do meu banheiro até o closet. Completamente autoestima não existia, aniquilada. Eu não existia mais em mim, eu não via vida dentro de mim. Mas eu tinha a arte que estava num processo que era o que ainda me dava uma certa luz, uma certa felicidade. E aí começou um processo de descoberta, quando de repente um dia escrevi um texto e dali uma pessoa virou para mim e falou assim, você tem que virar um livro. E aí começou o trajeto. É a minha história. Ele fala desde a Andréia criança, adolescente, até o processo todo dessa pessoa que é tão intensa, porque eu sou intensa, né? Qual é o teu signo, Andréia? Touro, ascendente Escorpião, Lua em Áries. Meu Deus, é fogo, fogo e terra, é uma loucura. Exatamente. Então eu sempre fui extremamente intensa. E virou apática. Eu passei por duas crises de depressão muito fortes. Isso foi depois, assim, de um tempo, né? Não foi na sua adolescência, você não teve nenhum na adolescência traço. eu não tive nada. Adolescência, juventude, aí foi na vida adulta já. Nossa, que você teve esse confronto com você. E eu não sabia nem o que era. Só descobri porque eu comecei a desencadear processos autoimunes sem decorrência da depressão. Eu digo que quando a mente cala, o corpo começa a falar. O meu gritou. Não adianta o que você falou, que o seu livro é um desabafo, mas é a sua história e a sua trajetória. Quando a gente começa a falar ou escrever, as coisas começam a clarear na cabeça, não é? Então ele fez parte desse processo de cura emocional.
Ele foi. E eu, junto com ele, vem as telas, porque o livro tem as telas do livro. Ah, então tem Ele tem uma série uma unidade. de livros, tem. Que Ele tem uma incrível, série de telas que estão Andréia. guardadas, que elas ficaram em exposição no lançamento de Santos. Porque eu acompanho o seu trabalho pelo Instagram, então eu vejo toda a sua obra. E quando você lançou o livro, acho que você estava em Portugal. Eu não tô lembrando, assim, das telas com... Não, as telas do livro, elas só tiveram no lançamento de Ah, Santos. não tá na Não, página, né? não. Eles Ai, que estão... lindo, você conseguiu fazer isso. Teve uma delas que eu chorei durante os 45 minutos que eu pintava soluçando. E você leva 45 minutos para pintar uma tela. Porque as telas que eu fiz para esse projeto do livro Sim. eram telas específicas, que é aquilo que a gente chama de action painting, que é quando a gente Uhum. simplesmente pega emoção e joga para fora, vai para tela. Então, Bem eu acho teatral, que né? eu peguei tudo aquilo que tinha, que eram músicas, por exemplo, cada tela tem uma música, Ai, que que eram demais. músicas que marcavam momentos, que me traziam gatilhos. E você quis essa provocação. Eu fiz isso, Ah, porque que eu escutava a música e eu chorava. corajosa. E hoje eu Você não choro. provocou esse gatilho para você ter essa catarse. Exatamente. Incrível. Então, assim, Quantas telas? são 5. E o livro, que tem o quê? Umas 150 páginas, né? 200. 200 páginas. E ali no livro você explica também, você fala das telas, do trabalho com as telas? Eu não falo desse trabalho específico, Tá. mas no livro eu estou pintando. Tá. Porque o livro é um monólogo. Então eu falo o tempo todo comigo mesma. Sei. Na verdade, eu falo com as minhas 3 Andréas. Quais são? Tem a boazinha, a As nossas ponderada sombras. e aquela que é a radical, entendeu? Que a gente tem que equilibrar, que é difícil. Exato. E eu fico o tempo todo no livro conversando com elas. Que E no processo de incrível. pintura. E aí, com o livro é escrito de uma forma onde, com o processo que eu vou desencadeando ali no livro de não conseguir pintar, eu venho trazendo todas as barreiras, todos os bloqueios, As dificuldades. as dificuldades todas que aconteceram, até eu chegar num ponto onde eu consegui entender tudo isso e lidar de uma forma melhor com isso. Mas foi um processo longo? Foi um processo longo. Foi um processo longo, porque quando eu descobri a minha primeira doença autoimune, foi em 2016. E você acha que a doença autoimune veio pela fragilidade emocional que você estava passando? Ela é consequência. Com certeza. Aí vieram 6, né? São 6. Você tem 6 doenças autoimunes? Tenho. Andréia, São minha guerreira. turma, eu falo que são minhas amigas. Você sabe que eu bati um papo aqui com uma grande médica, uma ginecologista, obstetra também. Ela tem 2 doenças autoimunes e ela fez uma trajetória tão divina também, uma catarse num processo de separação, aonde ela descobriu amantes, né, amante do marido, e ela desencadearam essas 2 doenças autoimunes. E ela fala disso, e ela se cura hoje, se curou, através de suplementação. Então, ela criou um método dela, onde é sono, sono, alimentação, esqueci a outra, que é fantástico. Agora, quando ela me falou de 2 doenças autoimunes, eu já arregalei o olho, agora você falou 6. 6. Como que é isso, Andréia? Eu tenho doenças que não simplesmente elas incomodam, mas não tem risco, na verdade, porque vitiligo, psoríase. Você tem. Tenho. Aí eu tenho artrite psoriásica, rosácea, e a pior de todas que é a fibromialgia. E o que a Lady Gaga tem, né? A fibromialgia, eu acho que a Astrid Fontinelli também tem. Foi a fibromialgia que me levou para a reumatologista, que foi quem fez o diagnóstico e foi quem me levou a entender que o processo que eu já tinha passado era a depressão e que daí é que veio. Então, hoje eu preciso controlar esse processo. Sim. Para conseguir que as doenças autoimunes não aflorem. De vez em quando a psoríase vem, porque ela vem do estresse. E é bem emocional, né? A psoríase está ligada tanto no emocional. É impressionante. Quando a fibra também. A fibra muito. A fibra quando eu tô magoada. Hoje eu sei os gatilhos. Olha, aonde pega. Eu sei onde pega. Hoje eu sei qual é o gatilho. E eu vi uma matéria muito bonita da Lady Gaga, que a Oprah Winfrey fez pela Apple TV,
aonde ela conta. E eu não conhecia muito a fibromialgia, que são dores constantes, o tempo inteiro. Então deve ser uma tortura viver com isso, né? Porque não é assim, dá uma horinha e para. Não. É uma dor que vai o dia Ela inteiro. anda. Ela anda pelo corpo. Tá doendo o ombro, daqui a pouco vai estar doendo o cotovelo, daqui a pouco é o quadril, daqui a pouco é o joelho. E fora que qualquer dor que você tenha, ela acaba ficando aumentada pela tua sensibilidade. Com certeza. E se você tá mais fragilizada, aí aquilo potencializa. A doença autoimune, ela tá tão ligada no nosso emocional. É a cabeça. É a cabeça. É o cérebro. É esse cérebro. É a forma de você lidar com elas. Exatamente. E você descobriu isso. Para mim, o que funcionou é não me sentir vítima delas. Então, Ficar refém, né? Por isso que eu brinco que elas são as minhas amigas. Eu não vou deixar de tê-las, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. E um dia pode desaparecer as doenças autoimunes? Porque não tem cura, né? Elas são pesquisas ainda que não tem muitas respostas, de repente, né? Já temos um tratamento biológico que ajudou bastante. É uma medicação diferenciada hoje que ajuda bastante no processo. Mas cura não tem. Então, ok, você tá aí, você tá doendo hoje, então beleza, hoje eu vou dar um relax, eu vou reduzir a atividade, eu vou tá mais calma, eu vou respeitar. Eu aprendi a respeitar meu corpo. Isso é fantástico, porque um dos grandes problemas quando a gente tem uma doença autoimune ou alguma fragilidade emocional é que a gente não respeita, a gente vai atropelando, quer ficar bem o tempo todo. Não dá aquela, caramba, deixa eu relaxar, deixa eu desligar, deixa eu desacelerar. E eu acho essa consciência muito importante. Porque para mim é a melhor forma, para mim é como funciona. Porque aí eu consigo, aí vem toda outra questão. Aí vem a meditação, né? Aí vem uma coisa de uma busca de espiritualidade, de conexão. Eu ia te perguntar, o que você faz para aliviar essas suas 6 amigas aí, quando elas aparecem? Então, eu faço terapia comigo mesma, né? Aquilo que eu sempre falo, eu falo muito nisso no meu podcast. Você tem um podcast, quero que você fale do seu podcast. Eu tenho um podcast na Rádio Metrópole e tenho também um programete na TV Metrópole. E lá você aborda todos os temas? No podcast ele vem trazendo uma história além do livro. Tá. São questões mais pessoais. Eu venho contando o meu dia a dia, mais ou menos. Ele é como se fosse um diário de bordo. Tá. Onde eu vou falando das coisas que estão acontecendo, que foram acontecendo, e os processos como foram se desenrolando nesses 3 anos, nesses últimos 3 anos. Né? Que foi um processo de mergulho interior, de autoconhecimento, de redescoberta. De um dia daquilo que eu falei, que eu olhei para o espelho e falei, não sei quem é. Jura? Você teve esse confronto com você? Tive. É a coisa, eu falo porque eu também vivi um momento delicado, assim, do toque, que também permeia a depressão, e é a coisa mais horrível a gente não se reconhecer, não se ver. Eu não me via. Eu não sabia o que eu gostava, assim, o que eu queria, para onde eu ia. Eu olhava para o espelho e falava, quem é você? Que impressionante, né? E aos poucos a gente vai se reconstruindo. Óbvio. Não dá para deixar a terapia de lado, não dá para deixar. Você faz? Hoje não. Hoje eu só faço. Hoje eu só faço autoterapia. Você já consegue saber, né, o seu caminho um pouco, né? Hoje sim. Mas eu senti agora há pouco tempo, eu senti alguns sintomas, alguns gatilhos aparecendo. Eu falei, opa. Com ela não se brinca. Liguei pro psiquiatra. Falei, doutor Alexandre, é o seguinte, tá acontecendo isso. Ele falou, tá bom, André, então vamos dar uma medicada aqui. Porque eu acho legal a gente falar com o médico, porque se a gente vai deixando, vai ficando aqui, a água vai subindo. E aí fica mais difícil, que foi o processo que eu entrei. Eu falava, não, tô ótima, amanhã eu vou estar melhor. Não, eu sei como lidar, amanhã eu tô melhor. E não dá. Não dá, a gente tem que pedir ajuda. Você não entrava no banheiro, no chuveiro, e pedia para Deus, pelo amor de Deus, me levar. Eu tinha 2 filhos entrando na pré-adolescência. E você tava assim... Eu não tinha vontade de nada. Nada. E as doenças autoimunes aparecendo. E elas começaram a surgir, as feridas, que eu não sabia o que era. Eu passei por tudo quanto era médico e ninguém descobriu o que eu tinha. Nossa.
Nossa, Andréia, eu não sabia que você passou por tudo isso. Eu sei da depressão, mas pelas autoimunes, as doenças, eu não sabia. E tudo começou num questionamento meu. Porque eu comecei a ver que eu tinha umas asas muito grandes e elas estavam presas e eu não conseguia me soltar. E aquilo começou a me incomodar. Eu amava todas as pessoas da minha vida. Eu amava a minha vida, mas me faltava alguma coisa. Eu me sentia presa. Então eu começava a me questionar. E ao mesmo tempo a gente acaba se cobrando. Mas por que você está fazendo isso com você? Você tem tudo. A gente você quer tem resposta. Tudo o que todo mundo gostaria de ter. Você tem uma família perfeita, você tem filhos saudáveis. Você Um tem trabalho uma casa. lindo, né? O que te falta? Isso foi antes de eu voltar a pintar. Isso é tão duro a gente responder para as pessoas, né? As respostas vieram quando eu voltei a pintar. Processo artístico. Porque aí as crianças cresceram mais e aí eu falei, eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu fui fazer artes plásticas. Eu já pinto desde os 10 anos de idade, mas eu falei, é um motivo para eu fazer alguma coisa, né? Porque você não estava se sentindo com inspiração para pintar. Eu não pintava há muitos anos, desde que eu me casei, eu nunca mais tinha pego num pincel, a não ser para pintar alguma coisa na minha casa, porque às vezes eu inventava uma parede, né? Eu não consigo olhar aquelas coisas muito tempo mesmo. Do mesmo jeito, eu resolvo começar a mudar. E aí, quando eu fui fazer artes plásticas, aí que aquele cheiro da tinta, da infância, ele bateu muito forte. Foi te acendendo. Aí veio a adolescente curiosa, sabe, ousada. Você foi reconectando. Uma a uma das Andréas. Incrível. Processo a processo. Aí eu enxerguei o processo que eu estava vivendo. Falei, não vai dar. Não vai dar. Porque não é um processo fácil. Não, é um mergulho, é no abismo. Sim. Né? A gente não sabe a resposta desse mergulho, né? Não. Quando a gente resolve olhar para a dor e falar, bom, quero ver qual é e quero ficar legal. É uma trajetória. Principalmente quando você teve do teu lado, durante um bom tempo, uma pessoa que era rejeição o tempo todo no olhar. Para tudo. Em relação a você? Então, assim, chega um momento que você acaba abraçando isso como uma verdade. Míngua. E aí você começa a assumir a culpa daquilo que você está sendo colocada como culpada. Você acha que é verdade. E você vai assumindo uma, vai assumindo outra, vai assumindo outra. E foi aí onde eu tive a pior crise, que eu desabei profundamente mesmo. Porque a gente não aguenta, a nossa alma não aguenta. Não. Não adianta a gente ter olhares hostis, não adianta ter olhares, o gesto. A alma não aguenta. Não. É humilhante, é desesperador sofrer isso e passar por isso sendo uma pessoa bonita, com saúde, com talento, com uma trajetória tão bacana para fazer. Então, uma hora que o corpo e a mente buga. Aí foi tudo. Claro. Aí deu pane geral. E aí a gente tem que olhar. Esse é o processo mais difícil. Quando a gente você começa a identificar que aquele olhar não está te fazendo bem, mas você não sabe, você acredita. É quase uma crença limitante, né? Exatamente. Você acredita. Não, ele me olhou assim por causa disso. Você cria coisas para... Eu não devia ter feito, eu não devia ter posto, eu não devia ter falado, eu não devia ter usado. Coisa horrorosa, né? A gente vai se colocando num processo horrível, vai minguando. Aí quando eu fui percebendo, em vez das asas que estavam querendo soltar daquela gaiola, elas estavam quase me estrangulando. Estrangula. E aí é um processo extremamente doloroso. Mas, quando eu voltei a pintar, é aquilo. A arte, por um lado, por eu ser instintiva, intuitiva, visceral, e eu trabalho com abstração. Então, toda essa carga eu acabava colocando para fora nas sessões. Tem quadros que não são para serem vistos. Que demais. É isso que eu fiquei com vontade de ver. Aí é aquela terapia de choque comigo mesma, entendeu? De arremessar a tinta, aquele processo. Sim. Bem... Existem dias de fúria. Com certeza. E é importante você extravasar essa fúria, porque precisa transbordar isso. Transbordar, exatamente. E aí, ao longo desse processo todo, eu fui me redescobrindo. Um dia vamos pra praia. Eu falei, gente, eu amo o sol. Quando eu voltei, eu olhei e falei, nossa, eu tô bronzeada. Por que faz 20 anos que eu não vou na praia? Gente, como é que a gente vai se enfiando nesse abismo, nesse buraco? Hoje eu não saio do sol, né? E você fica linda, bronzeada, Hoje eu não saio do sol. Bom, moro numa cidade de praia, né? Tem sol, eu tô lá. Até porque para as doenças autoimunes ele é muito bom, vitamina D, né? As pessoas acham que é só tomar vitamina D. A vitamina D que a gente toma, essa suplementação, ela vai fazer sentido e efeito a gente se expondo
pelo menos 15, 20 minutinhos no sol. Precisa do solzinho, né? Para dar aquela ativada. Para mim é o meu momento de reenergizar. Se eu estiver muito nervosa, o dia tá daquele jeito. Respira, André, eu vou lá, sento no sol. Que é para reenergizar. Que eu estava te perguntando, o que você faz hoje para o seu alívio, para sua paz, né? Então, você falou da meditação. Eu medito. É uma das coisas que mais uma das coisas que eu disse que eu nunca ia fazer. Olha, por quê? Porque eu sou muito agitada, sempre fui muito agitada. As pessoas agitadas acham que nunca vão conseguir meditar. E aí eu falava, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí, dentro desse processo todo de autoconhecimento, aí tem a parte que você entra, que não é o processo do livro. O livro vem um processo antes, ele passa mais pelo processo do que me levou a tudo isso. Os gatilhos. De todos os gatilhos, né? Provavelmente vai ser o próximo, que é o processo posterior, ele está no podcast esse. Então, com toda essa tiveram momentos de muita agitação, de muita necessidade de extravasar em todos os sentidos, Sim. de me redescobrir em todos os sentidos. Como mãe, como pessoa, como ser humano, como mulher, porque foi tudo arrasado. Bloqueou tudo. Foi. Por colocações, por olhar, por uma série de fatores que me destruíram completamente. Agride a alma demais. Exatamente. Fere a alma. E a gente, quando tá ferida, não é por um dia, né? Não, é um processo. É um processo que vai cicatrizar nunca. Você vai abrindo aquela ferida e vai ficando durante anos. Não aguenta. A gente vai, primeiro cuida do visual, né? Que é a primeira coisa que a gente faz, arruma o cabelo, né? Mas depois vem vindo, porque existem os traumas, existem as feridas abertas. E aí você vai trabalhando. E eu fui trabalhando, chegou num momento que eu falei, gente, tá faltando ainda alguma coisa. Foi aí que eu voltei pro yoga, foi aí que eu comecei a meditar. Você fez essa conexão. E você sabe que meditação, ela é perfeita para depressão. Ela é perfeita para o nosso cérebro. Faz com que o nosso cérebro fique melhor mesmo, questão de órgão mesmo. A meditação, mindfulness, eles têm comprovações assim, né? E a gente não, por exemplo, você é muito agitada, a gente não se vê fazendo isso. Eu também sou super agitada. E eu tive o contato com a meditação e é uma bênção. Então, hoje eu Mas aí você permitia isso. Exatamente. Então, eu entrei numa outra fase. Então, hoje eu me acalmo muito assim. Ou então eu vou no mar, né? O mar, gente, pelo amor de Deus. Ou então um mergulho no mar. Que é que lava literalmente a alma, né? E é uma conexão com a natureza, que a gente também se afastou. Né? Eu falo que a gente se afastou da natureza e da conexão espiritual também. Eu não digo religião, mas o lado espiritual. Espiritualidade, A gente se desconectou, né? Também. E esse resgate também é importante para nossa saúde emocional. Eu acho fundamental, porque a espiritualidade, ela é autoconhecimento. Exatamente. Porque é você despertar a compaixão, o perdão com você mesmo, que a gente muitas vezes não se perdoa. Porque dentro desse processo todo, de todas as culpas que eu me coloquei, né? Aí eu fiquei com raiva por ter me colocado aquela culpa. Sim. Porque aquela culpa não era minha. Então agora eu tinha que resolver a culpa e a raiva, né? Que eram dois sentimentos para serem resolvidos. Então, assim, o auto-perdão é fundamental. Eu tive uma convidada semana passada que ela tem hoje ela é palestrante, ela tem também vários workshops, assim. E ela fala que o grande segredo na vida dela, ela teve uma família muito rígida, né, que cresceu com crenças limitantes, foi o perdão. Que o perdão acessou o amor logo em seguida. E que aí veio uma explosão de emoções que ela desconhecia, mas eram emoções assim de grande alívio. Ela falou, o segredo é perdoar, que é a coisa mais difícil. É difícil. Porque você tá no ódio, você tá na raiva e tem que perdoar. Então é um exercício diário, né? Exatamente. Você não vai perdoar amanhã. Então você vem nessa caminhada, que é difícil também. Né? Eu acho dificílimo quando, perdoa. Você fala, ai meu Deus, como? Mas tem que ser perdão de verdade, né? De verdade, porque eu tive esse assunto até outro dia com a minha pequena, num processo que a gente estava conversando sobre isso. Perdoei. Eu falei, não, peraí. O perdão não vem de um dia para o outro. Sim, é uma elaboração. Se foi algo que te feriu gravemente,
Você não consegue no dia seguinte acordar e falar para todo, tá tudo bem. Exatamente. Você tá querendo passar por cima e isso vai afundar dentro de você e ele vai estourar lá na frente. E é bom que você... É como se conhecesse o caminho, né? Porque eu Você já consegue passei, pegar né? na mão dela e falar, calma, vamos por aqui, né? Falei assim, você precisa elaborar. Você não precisa cortar as pessoas, mas não dá para você dizer que é como se fosse antes. Porque não é. Não é. Você É precisa muito elaborar difícil. melhor esse processo. E é um processo intelectual também, que eu digo, Sim. né? De você se interiorizar mesmo. De procurar nas leituras, numa meditação. Né? Porque o silêncio, quando a gente silencia a nossa mente, a nossa alma, vem respostas. Muitas. E mostra os caminhos, assim, que são difíceis, porque é tudo desconhecido pra gente, né? Sim. Mas é maravilhoso esse caminho que a gente vai. E quando conquista, e quando você enxerga a luzinha no final do túnel, você vai se fortalecendo. É impressionante. É um caminho, aquilo que eu sempre falo, é um caminho duro, doloroso, sofrido, mas extremamente gratificante. Extremamente, é impressionante, né? Não é à toa que os budistas falam que é através do sofrimento que a alma vai evoluindo. E porque ele te traz uma reflexão muito profunda. Ele te traz o contraponto, né? Uhum. É você olhar no sofrimento e você dar valor a coisas que às vezes quando você não sofre, não perde, não se afasta, você não dá valor porque elas estão sempre ali. E eu falo assim, não é todo mundo que consegue olhar para o sofrimento. Muita Não. gente passa o trator em cima. E eu acho que o nosso processo de evolução aqui como ser humano é olhar para o sofrimento, para alguma ferida, e ali a gente vai encontrar a fortaleza. É porque é crescimento. É crescimento. Quando você passa a entender os teus pontos negativos, porque a gente é imperfeito. Sim. Existe ser humano perfeito, né? Como lidar com isso? Como tentar melhorar aquele ponto negativo, né? Algumas coisas que a gente não gosta dentro da gente, mas que a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar, fazem E parte tem que da nossa aceitar, né? personalidade. A gente se aceitar com aquele defeito, com aquelas... Eu vou me aceitar assim. Isso aqui, no geral, com o outro, implica no quê? Eu tô agredindo o outro com isso, então como eu posso melhorar isso? É uma equação, né? É uma equação mental, assim, onde você vai calculando, né? Com a sua mente, com o seu coração. Não dá para ser impulsivo nessa hora. Não. Não tem como. Então a impulsividade eu trabalhava sempre através das cores, através da pintura. E aí você tem essa bênção que é de ser uma artista plástica, porque a arte nos reconecta, a arte faz a nossa catarse, sim. Faz. E é uma grande aliada para o nosso alívio. E aí tem o seu trabalho. Aquele quadro que eu tenho, ele faz parte... Você sabe que quando eu olho, eu fico brisando no quadro, né? Quando eu olho, eu fico pensando assim, porque para mim aquilo tem uma coisa meio orgânica ali. As peças são todas orgânicas. Né? Tem uma coisa fluida, né? Eu fico tentando entender o artista, mas o que você passa pra gente, né? Quando eu gosto das cores vibrantes que você usa. Porque ao mesmo tempo que você usa um amarelo, você trabalha com cinza. Então eu fico ali tentando sentir coisas que eu adoro. Amo artes plásticas, então eu fico sentindo, né? E você é uma pessoa muito vibrante, né? Quando eu te conheci, eu senti essa sua hiperatividade, essa sua intensidade. E aí você vê toda essa sua intensidade, de repente mingua de uma vez quem é a gente. Aí você começa o caminho, aí nasce o livro e nasce as obras que você ainda não liberou. Não, essas daí estão guardadas, são as do livro mesmo, elas foram pro lançamento e essas ficaram guardadas. No momento, como veio o livro, aí do livro, dentro do processo de divulgação do livro e coisa e tal, eu comecei a fazer alguns vídeos, aí veio, não vou conseguir fazer vídeo, eu não sei falar. Veio já a sua... Aí a gente começou o trabalho. Aí sua sabotagem. Exato. Aí as pessoas começaram a falar, agradecer pelo livro. Comecei a ter um retorno das pessoas falando, né, agradecendo porque tinha mudado a visão, porque tinha dado uma luz no fim do túnel, porque tinha conseguido olhar para algum problema, para alguma questão de uma outra forma.
que tinha achado alguma solução, alguma forma de... Foi um mergulho nas profundezas, porque você minou tudo ali, né? Da sua potência, né? Quando você se olha no espelho e não se reconhece. Então, foi um grande mergulho que você fez, e para você trazer isso de volta, deve ter coisas maravilhosas, assim. Com certeza as pessoas agradecem, porque muita gente passa por isso. E falar é muito difícil. Eu brinco, né, quando as pessoas falavam, nossa, você vai lançar um livro? Eu falei, vou. Mas a tua história? Eu falei, é a minha história. Sim. Ele falou assim, como é que é isso? Eu falei, como andar nua na Praça da Independência. Que é a praça central do Gonzaga, em Santos, né? Onde ali todo mundo te conhece. Eu falei, é mais ou menos sobre isso. Se expor totalmente. Mas tem tanta gente que precisa entender que não acontece só com ela. Exato. Que Porque a gente não tá sozinha. Exatamente, porque às vezes nesse momento, nessa tristeza, na angústia, né, na apatia, porque o meu caso, na depressão, o que mais me afetava era a apatia. Eu ficava apática. Completamente apática. Parecia que eu estava meditando, só que não, né? Vamos para a esquerda, Você vamos para a ficava direita, quieta. vamos. Você era levada. Eu era levada para qualquer lado, de qualquer jeito, para fazer qualquer coisa, porque nada, simplesmente nada me agradava. É impressionante, né? Como... É um lugar que eu não quero voltar nunca mais. Então, se eu puder dizer para as pessoas que eu já tive lá, Sim. que eu consegui sair, é óbvio que existe um controle para isso. Sim. E se puder dar uma luz para que alguém consiga mudar o processo e sair desse lugar também... Porque você teve que lidar não só com essa depressão e apatia, como com as doenças misteriosas, que até hoje são pesquisas, né, que são feitas e não tem muitas respostas. Não. Então você teve que lidar com isso, né? A depressão, ela já é difícil. É um abismo de você entender. Sim. E aí você tem não, né? 6 amiguinhas 6 autoimunes. É difícil demais. E eu acho que cada momento que você fala e verbaliza, eu acredito sim que você ajuda as pessoas. Então, é isso que me faz feliz. E daí eu acabei começando a verbalizar no Instagram também, né? Sim. Aí faz um vídeo, gostei. Porque é uma extensão, né, vai. gente? Não tem como, né? O seu podcast... Aí veio o podcast. Os seus programas, né? Que seu folhetim, seu diário, né? Aí vem as artes plásticas... É uma extensão da gente, não dá para fragmentar. Não né? dá. Não tem como você ser aqui desse jeito. E eu acho, quando a gente consegue unir todas essas Andréias e a gente navegar, eu acho que isso é a grande sacada da gente, né? Do nosso autoconhecimento, da nossa evolução, né? E como você falou, e do cuidado que tem que ter para não cair. Porque quando você faz o processo de autoconhecimento, você começa e você olha de verdade. Você vai ver os defeitos, vai ver o que você não gosta, vai encarar os medos, né? Que a gente tem um monte deles, né? As paranoias, enfim. E você ainda encara tudo isso. Com esse autoconhecimento, você começa a fazer uma análise e fala assim, peraí, naquele dia eu tive uma crise, mas isso aqui me aconteceu. E aí você começa a fazer a ligação do que te desencadeia o quê? Porque cada um tem um cérebro, um emocional e uma forma de funcionar diferente do outro. Sim, os gatilhos que a gente desconhece, quando você vai percebendo, você vai mapeando. Então, a gente vai se prevenindo, né? Exatamente. Então, e é muito bom isso. Eu sei o que me desencadeia uma crise de fibro. Eu sei o que me desencadeia uma crise de psoríase. Incrível. Hoje. Obviamente que a gente não consegue controlar tudo 100% do tempo, né? Porque, por exemplo, a psoríase para mim é ansiedade e estresse do dia a dia e ansiedade por alguma coisa e tal. Quando eu fui lançar o livro, na época que eu lancei o livro, eu tive uma crise horrível, mas tudo bem. É uma coisa muito controlável, eu lido muito bem com elas, hoje eu não tenho problema com isso. Agora a fibro é mágoa. Ai, que louco, eu não sabia Para mim é a mágoa. Tá. Quando alguma coisa, alguém me faz algo que me machuca profundamente, os artistas já têm por natureza a questão da sensibilidade, né? Sim, a gente já se doa diferente, já olha tudo diferente, já sente. Exato. Tudo muito potencializado, né? Exatamente. Aí quando alguém me magoa demais... Aí tem um escorpião aí...
Esse escorpião é complexo. Que é profundo. É profundo. Eu tenho uma amiga minha que adora falar de astrologia e ela fala muito bem. Então ela fala assim, Lu, escorpião é o lodo, cara. Por exemplo, você me magoou, qualquer outro signo leva uma semana, o escorpião leva um ano. Né? Fere muito. Fere. Né? São profundos demais. E é um signo maravilhoso, de muita intensidade, né? É um signo que se joga. Eu gosto disso, dessa intensidade. Eu gosto muito. Eu gosto muito do meu mapa astral, para falar a verdade. Eu gosto dele todo. Que aí é uma coisa que eu ainda vou estudar, que é astrologia. Porque é uma eu coisa adoro, que acho fascinante. Eu também acho. Eu acho assim, como ciência, eu acho fascinante. É claro que a gente está falando, não estamos falando de ler algo e achar que a vida vai ser regida por aquele... Não, mas você... Eu acho como conhecimento Exatamente. mesmo. Mas você entender, porque toda a colocação, né? Exatamente. De signos, planetas, de os astros, quando a gente nasceu, onde está. No mapa natal, eles falam muito da gente. É uma ciência riquíssima, né? Eu acho maravilhoso. Então você vê todas as civilizações, os incas, né, que olharam para a astronomia para tentar lidar com ela, mesmo nas plantações até hoje, ali tem uma potência de entendimento incrível. A gestação era contada por 9 luas. Exatamente. Incrível, né? Tudo conectado com a natureza. E quando eu falo natureza, é galáxia mesmo, Sim. sabe? Porque se você tem essa conexão, você começa a entender, né? Principalmente nós, mulheres, que temos uns zilhões de hormônios. E a lua, ela influencia demais nos nossos hormônios, né? Eles sobem, eles descem. Eles param de ser produzidos. Aí a gente fica melancólica, aí a gente fica mais forte. E isso eu acho belíssimo. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, é um saco, né? Tá de lua. É belíssimo. Um corpo, né? Deus ter criado essa máquina tão perfeita e ter feito a gente sentir os astros, a lua, dentro do nosso viver, eu acho isso... A gente é energia, né? A gente energia vibra. Pura. A gente vibra. E a gente passa para o outro, a gente passa para o ambiente, a gente capta do outro. A gente troca. Todo. Quando a gente fica... Eu falo porque eu também passei por esse processo de minguar, vamos falar assim. E quando a gente sai dele, a gente entende a energia, como ela é foda, né? Porque quando a gente tá minguada, a gente não consegue mexer um braço da cadeira. E parece que perto da gente só aparece gente assim. Porque... É incrível. Porque a nossa atrai, troca né? fica muito baixa, a vibração fica tão baixa que a nossa troca fica ali. É impressionante. Aí a gente se reconecta, se cura. É uma potência de explosão de energia. Exatamente. Aí a gente divide, né? Porque eu tenho esse hábito na vida. E que eu acho sensacional. Eu acho que a gente está aqui para distribuir, para passar, para unir, para somar. Eu não acredito num ser humano sozinho, solitário. Eu também não. Ele vai morrer, vai se desesperar. Então, eu acho que faz parte do ser humano a gente viver em comunidade mesmo, e um ajudar o outro, e dar uma força pra gente tão boa, não é? Quando alguém chega pra você e fala assim, olha, aquilo que você falou foi tão importante, me deu uma luz, né? Me deu um aconchego. Pra mim, não tem preço. Não é incrível? Não tem o que pague quando alguém me fala isso. Escutei aquela tua frase, caramba, eu tava num dia péssimo, eu melhorei, eu sorri, eu olhei com outros olhos. Sim. É porque a gente tem que acreditar que nós somos energia, a gente tem que se reconectar com a natureza, sim, com a nossa espiritualidade, sim. A pandemia, ela nos trouxe uma reflexão dura, né, bem dura, e muita gente endureceu, e as outras, um pouco, né? Acho que não, a maioria endureceu. Eu acho que sim. É o que eu vejo, assim, eu percebo nas pessoas. E poucas pessoas conseguiram realmente ter o aprendizado que a pandemia ofereceu, né? Principalmente no autoconhecimento. A pandemia para mim foi meio caótica, porque... Para quem não, né? Eu estava no meio do processo de terapia de casal, junto com a minha mãe com câncer. Então foi eu não vi a pandemia, eu não senti
Obviamente que eu sei de tudo que aconteceu, eu sofri com todo mundo, com todas as perdas. Sim, mas você tinha um caos acontecendo. Mas eu tinha um caos tão grande acontecendo que eu simplesmente, tipo, gente, tá bom, é a pandemia, mas eu tenho a minha mãe pra cuidar, eu tenho a minha vida pra resolver, quem eu sou, pra onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu quero. As minhas questões eram tão grandes, tão profundas, que eu nem lembrava que tinha uma pandemia lá fora. Porque eu já tava tão isolada naquele momento. Nossa. De você, né? Isolada. Eu tava isolada de mim, eu tava isolada de tudo, tentando me conectar com alguma coisa dentro de mim, que eu não percebi, eu vou te falar a verdade, eu não percebi. E hoje, quando você fala que não sabia direito o seu caminho, o que você queria, e hoje eu te vejo assim, brilhando, linda, com livro, louca para saber seus trabalhos como artista plástica, o que você se propõe assim na vida, como que você tá hoje, como você se joga nela? Foi aquele processo que eu já falei, né? Eu já me joguei muito, aí eu tô numa fase muito mais reflexiva. É bom, é gostoso essa fase da gente. E assim, eu achei um propósito. Qual é? Fiquei curiosa. O meu propósito é ajudar as pessoas, é falar, é dividir o que eu passei e com isso, de certa forma, dar uma luz para alguém em algum momento. Eu brinco até porque a gente tem no grupo de amigas, né? Eu sou a terapeuta da turma. Eu sou também a terapeuta da turma. Eu falo, não, calma, vamos conversar, vem aqui. Aí eu adoro. Gente, eu acho que era uma coisa que eu faria na faculdade. Então, psicologia eu acho muito bacana, eu acho sensacional. Então, assim, meu propósito hoje é esse, de doação mesmo, né? Pra ajudar as pessoas. E através da sua arte. Através da arte, através da escrita. Você vai continuar através escrevendo? Da fala. Pretendo. Da continuação. Eu pretendo. É que precisa, né, juntar uma história. Não é fácil escrever. Eu falo, gente, quando eu tenho que fazer um textinho, eu fico ali na sofrência. É difícil. E ainda quando a gente vai se colocar, né, naquela escrita, aí é um mergulho. Exato. É se expor. Mas é maravilhoso. Porque agora vem o mergulho mesmo, né? Vem o pós. Sim. No final, ele termina uma fase aí, e agora tem a outra fase, que é realmente o autoconhecimento, a redescoberta. Que eu acho sensacional, porque a gente faz essa redescoberta com ferramentas que a gente não tinha, né? Sim. Que era tudo um grande mistério, é tudo desconhecido, né? Para onde eu vou, o que eu faço, eu medito, tomo remédio, vou para a praia, faço o quê? Né? Vira um caos a nossa cabeça. Aí teve uma hora que você faz tudo. Faz tudo, você medita, toma um remédio, depois vai para a praia, né? Aí tem hora que não, você fala, não, hoje eu vou meditar. E aí você vai achando o seu caminho. No dia a dia, é sensacional, né? Como a gente é instrumento do dia a dia. Né? Quanto mais você vai se conhecendo, a sua fortaleza vai crescendo. É impressionante, eu falo isso por mim, né? Porque eu também entrei nesse mundo desconhecido, nesse abismo que eu falo que eu quero ver o oco, e eu vi o oco mesmo, e é profundo, mas quando a gente começa a sair daquele poço e você começa a ter as suas ferramentas, o que te alivia, o que te dá prazer, os seus propósitos de vida, mesmo unindo ao seu trabalho de artes plásticas, que eu acho assim perfeito para a alma falar, né, pintar. Provavelmente vai vir uma série. Vai vir uma série nova. Você tem que continuar pintando, André. Nossa, pelo amor de Deus. Faz um tempo que eu não pinto, porque entrei no círculo vicioso lá todo do lançamento de livro. Depois as coisas foram acontecendo em cima do livro. E eu faz um tempo que eu não tô pintando. Eu tô sem galeria, tô sem estúdio, pinto não profissionalmente. Tô pintando porque eu nunca paro, né? Mas as tuas obras eu vejo direto no Instagram. Não, elas têm. Se alguém quiser ter uma obra sua... é só entrar em contato. Entra em contato. E se quiserem ver o seu podcast e os seus programas, o seu diário documentário. O podcast da rádio, ele tá na bio do Instagram. A pessoa entra ali, já tem o link. Tem o link na bio, eles vão alimentando aos poucos. Porque hoje em dia a gente é dona do nosso conteúdo, né? Então a gente tem essa independência, né?
isso é uma coisa boa da tecnologia. Ela nos trouxe... Cada um tem a sua TV. Eu quero esse conteúdo, eu quero levar isso para as pessoas. E cada um leva o que quer. E a gente tem ali uma tela na mão onde a gente tem a responsabilidade de falar o que eu vou ver em 3 segundos, quem que eu quero seguir. Né? Porque 3 segundos. Eu escolho o que eu quero que a entre gente na tem minha que escolher, vida. temos que ser bem cauteloso nisso. Porque tem tanta coisa boba que, pelo amor de Deus. Então, eu acompanho os seus posts, eu te sigo. Eu acho, assim, a sua caminhada muito linda. Obrigada. E eu tenho o seu quadro lá em casa, vibrante. Que ele te inspire. E me inspira. As pessoas gostam, meus amigos, quando vão e comentam desse contraste que você tem da cor vibrante. Aí, de repente, vem um cinza. Eu gosto de contrastes. Eu acho que é o touro com o escorpião, que são dois... É uma balança terrível. Completamente. Ali, né? Eles são os opostos. É difícil. É difícil ser você, né? Com essas características. É um pouco difícil. Mas é gostoso, porque é uma descoberta. Eu me amo. Incrível. Eu achei que eu nunca mais fosse dizer isso. Jura, André? E lá atrás achei. A gente não sabe nem quem é. Como é que a gente vai se amar? Esse processo de não assumir tantas culpas. Porque eu não sei as outras pessoas, mas eu tenho por hábito acabar assumindo tudo. Né? É mulher, né? A gente já tem a questão de nós mulheres, nós temos essa coisa de abraçar, né? Do lado mãe. Temos sim, essa é uma diferença entre os homens, né? Eles são mais práticos. E aí, quando você passa anos e anos sendo minada, você acredita que é aquilo. Exatamente. É a tal da crença limitante, não é só na fase da infância, ela continua na fase adulta com quem você está andando, né? Então, dependendo do que aquela pessoa o feedback daquela pessoa em relação a você, vai te ferir. E aí, o que vai dar é cada alma, né? Quando a alma é mais sensível, adoece. Aí eu consegui traçar todo esse caminho, toda essa busca interior. Eu achei você muito guerreira, muito vitoriosa, porque eu te vi aqui linda quando eu cheguei. Eu sei o processo do livro, né? E você tá hoje podendo ajudar, falar, se amar. Você é uma vitoriosa. Uma vitoriosa. Hoje eu não tenho mais medo de mim. Olha, porque a gente se autossabota. A gente tem medo da gente. A gente não assume os nossos dons, os nossos talentos. Não é tudo isso. Não, talvez porque o externo ficou minando os nossos talentos, né? Tô dizendo assim, porque o nosso entorno, se não bota a gente lá pra cima, como é que você faz? Então, vai te amarretando, você afunda. Chega uma hora que a gente... Só que quando e todo mundo é uma potência de talento, todo de intuição, de... É uma das coisas que eu sempre falo. Eu falo, todo mundo tem um talento. Acha teu talento e trabalha nele. Muitos, exatamente. Né? Aquela frase de vó nunca fez tanto sentido na minha vida. Diga com quem andas, que direis quem és. Mais ou menos é isso, né? Porque às vezes o nosso entorno, dependendo do texto que a gente ouve das pessoas, pode te levar a minguar, sim. Ou te brilhar, né? Assim. Tem até um episódio que eu falo sobre isso, porque a gente não é preparado para crítica, ser humano nenhum. Não ligo, não. A gente liga. A gente só aprende a direcionar e aquilo que você realmente vai abraçar e vai analisar, falar, não, é realmente aqui, essa opinião aqui, eu vou escutar, vou realmente, sei lá, pesei a mão, errei ou coisa e tal. Agora, essa aqui não, essa daqui, sinceramente, eu não vou. Muito obrigada, agradeço, mas essa opinião é sua. Cara, e para falar isso, é um autoconhecimento, não é? Pra gente chegar e falar, isso aqui não me serve. Não me serve, fica pra você aí. É uma caminhada. Eu sei porque eu passei por isso e passo, e eu amo evoluir. Então, eu amo olhar para as minhas feridas, os meus defeitos e as qualidades, né? Que faz com que a gente fala, cara, olha como eu sou bacana, né? A gente tem por hábito olhar mais para as feridas, mais para o negativo, mais porque é pior na gente.
E às vezes não valorizar tanto aquilo que a gente tem de bom. E tem que partir da gente. Tem que ser da gente. Não, o outro problema dele. Tem que partir da gente, porque se a gente for esperar esse tipo de retorno, seja lá de quem for, a gente tá lascada. Não, é primeiro a gente. É igual a felicidade não tá no outro. Ela não. pode complementar, né? Então, se a gente fica muito nessa, colocando as nossas dores no outro, a gente vai se lascar. E esse é um autoconhecimento básico, né? Que eu acho que as pessoas não estão muito se olhando. Não, pelo que eu vejo muito, porque eu sigo vários perfis de vários tipos, né? Até por conta de conteúdo, de falar e saber o que está acontecendo. Eu tenho visto coisas que eu olho e falo, meu Deus do céu, não é possível que as pessoas estão dizendo ontem, isso. Um grande estudioso, ele falou assim, estamos vivendo o apocalipse do mau humor. Eu achei isso tão engraçado. Eu falei, Olha, apocalipse do mau humor... É uma questão das pessoas quererem impor regras, 5 passos para isso, 5 passos para aquilo, 10 formas de... Não existe. Gente, não existe. Cadê a naturalidade? Principalmente naquilo quando a gente fala de relações humanas e sentimentos, as relações humanas estão complexas demais. Estão cheias de regras, né? Faz isso, faz aquilo, e muitas opiniões. Então a gente dá uma bugada no nosso cérebro mesmo. Tem umas turmas aí querendo retroceder lá para Não, sim, tem. 1950, gente. Sim, tem que ser leve, tem que ser leve. Quando a gente pega leve com a gente fica tão bem, não é? Porque aí e vem a reflexão, né? Você ouve tanto, né? Você precisa agir de tal forma para conquistar tal coisa, para conquistar tal pessoa, né? Nossa. Isso tem muito. Instagram. Aí a pessoa se olha, ela fala assim, mas eu não sou nada disso. E aí ela vai se afundando. Sim. Então eu nunca vou conseguir. Não, calma, a gente não é nada. E você conseguiu. O mundo sempre funcionou sem tanta regra. É simplicidade, é empatia, é troca, é amor, é compaixão. Exatamente. Eu acredito nisso e eu vou na minha vida nisso. No amor, na compaixão, eu também. No abraço, no perdão. Difícil? É exercício difícil. Maravilhoso. É difícil, mas... Maravilhoso. Mas é necessário. André, eu amei falar com você. Eu quero a continuação desse livro. Farei. E o livro, as pessoas, aonde elas encontram? Tá no site da Literary Books. E também no seu Instagram. Tá no meu Instagram, tem Porque link. aqui na descrição do podcast, quando for ao ar, a gente coloca o Instagram da Andréia, aí vocês entram, porque hoje a gente tem a nossa lojinha, o nosso conteúdo, né? A nossa página que a gente pode pôr o que a gente quer dividir com os outros. E ficou linda a capa, é sua? Muito obrigada. Não, foi a editora que fez, mas a ideia é minha. Do perfil, das cores. Lindo. São minhas cores de trabalho, né? Amarelo, vermelho, azul. Amarelo, é muito você. É muito você. Obrigada, Andréia. Obrigada eu pelo convite. Você ter vindo. Papo delicioso. Delícia, adoro. Você tá linda. Obrigada. Bom, parece que não aconteceu esse hiato na sua vida, porque nos vemos uns 6 anos atrás, né? Mas eu agradeço que tenha acontecido. Eu te entendo. E eu acho isso aqui fortaleza. Tudo isso que aconteceu. Você tá linda, você tem aqui uma força, um caminho que você tá mostrando para todo mundo, tá dividindo, e para mim é nisso que eu acredito. Eu gosto muito mais da mulher que eu sou hoje. Isso que eu gosto. Eu também. Obrigada, André. Obrigada Muito obrigada. Olha, que coisa suave falar com uma mulher calma. Ela é intensa, mas o seu jeito calmo. Ficou tudo suave hoje, gente. Episódios para vocês. A vida em todas as cores e nós viemos bem vibrantes, sem querer. Então, até o próximo episódio e um beijo para vocês.